Eu sou o Márcio Júnior, esse aqui é o Projeto Inocente, aqui é teu espaço da cultura pop, onde a gente fala sobre livros, séries, filmes, HQs, e bora aí falar sobre esse filme que é Loveland, ou estava sendo chamado de Spirited. Aí eles modificaram o nome, algo assim, pelo que eu entendi. Bom, um primeiro ponto do filme é a ambientação. É uma ambientação, na verdade, mais futurista, obviamente, né? Porque é um filme futurista, mas que não viaja muito nisso e acaba apostando mais num fluxo de informação muito grande em placas de neon e alguns drones no céu também. Creio que tanto tenha sido por causa de grana, né? Não tinha muita grana, então foi mais fácil aproveitar, na verdade, um esquema mais comum, mesmo sem precisar criar algo mirabolante, como também foi para trazer esse futurismo mais para o cotidiano, trazendo o futurismo para um cenário quase cotidiano de grandes polos aí, de grandes metrópoles que a gente conhece. Mesmo porque, mesmo tendo robôs, eles são basicamente humanos, né? Inclusive eles foram construídos meio que para substituir a humanidade, pelo que é dito. E aí, humanidade e robótica se divide, na verdade, em uma linha muito tênue. O personagem principal ele foi submetido a um experimento quando ele era mais novo, porque sem hormônios ele poderia ser capaz de viver para sempre, basicamente. A questão dele não ter hormônios, não ter sensibilidade para hormônios, para essa questão, na verdade faria com que ele não tivesse sentimentos, mas mesmo assim ele pudesse viver para sempre. Ou seja, ele basicamente seria humano, ok, com aspectos robóticos. E isso é muito trazido dentro do contexto do filme, né? De que pessoas são objetos, e objetos, os robôs no caso, são muito semelhantes com pessoas. Sendo pessoas então tratadas como objetos, tudo ali vai ter um valor. A mãe dele vendeu ele diz que ele vendeu a própria alma quando ele começou a ser um matador de aluguel. Ele diz que a vida, né, das pessoas que ele mata ali não vale o mesmo como valia antes. E assim, você também pode comprar momentos com as moças e assim por diante, né? Todo aquele contexto é comprável. Então a proposta do filme é uma proposta pessimista, né? Uma proposta pessimista de desumanização crescente e de um aspecto decadente do contexto em que o valor humano é tanto quantificável como é pouco, né? Desvalorizado. Existe um certo tipo de rancor por causa disso, mas também existe uma conformação. É um cyberpunk, basicamente, que de certo modo se une a uma pegada mais neo-noir, com uma narração em off em diversos momentos, uma espécie de vibe de perseguição também, enquanto se questiona sobre sentimento, sobre fatalismo de se sentir numa sociedade que não sente nada. O protagonista, ele é o representativo disso, né? Ele vai ser morto não por armas, mas porque ele sente o que ele sente, por ter experimentado o amor numa sociedade que não queria que ele sentisse nada. Ele foi construído, de certo modo, modulado a isso, de modo a não poder ter sentimentos, porque os sentimentos iam liberar adrenalina, serotonina e todos aqueles hormônios, e aí isso ia fazer ele definhar, correto? O filme aposta bastante, vários minutos na verdade, em cenas do protagonista, o Jack, né? Ele perseguindo os alvos dele e ele também sendo perseguido. E é importante porque a gente pode ser introduzido na cidade, nos becos, nesse contexto como um todo, nessas perseguições, e também passa uma impressão de sempre estar em busca de algo, sempre ser instável, nunca pertencer a lugar nenhum, sempre com um risco aparente. Ao mesmo tempo, Jack ele também persegue a April, a princípio para tentar descobrir detalhes da vida dela, então une essa busca perigosa de não pertencimento a um descobrimento então de novos sentimentos, uma nova realidade. É sempre uma busca incessante, seja perigosa, seja amorosa. Como ele mesmo diz, você procura o distante e ele chega até você, ele bate na sua cara. Seja um assassinato, seja um amor, seja uma trama truncada ali sobre o passado dele, seja um doutor meio estranho. E aí quando ele vai sair para jantar com a April pela primeira vez, ela pergunta como ela vai reconhecer ele. Ele diz que vai ser o único olhando para ela, sinalizando justamente essa impessoalidade impregnada nessa cidade, imanente, né, daquela realidade que é totalmente impessoal. Ninguém olhar para ela, a não ser quando está sendo perseguido, sinaliza frieza. E ele olhar para ela naquele contexto já sinalizaria então uma aproximação sentimental. É o sentimento dentro do que é frio. Na real, o filme não só ali nas falas, mas por todo um contexto, ele traz bastante de um aspecto muito poético, né, para dentro dele mesmo. Como quando ela diz
que ele tem a linha do amor muito curta na mão, e aí ele diz que ele nem sabia que ele tinha isso. Ou seja, ele nem sabia que ele era capaz de amar, porque ele realmente não era. Literalmente ele não era. Mas com ela, ele descobre que pode amar sim, que ele tem essa capacidade, mesmo que isso seja muito curto, porque ele literalmente pode morrer de amor a qualquer momento. É bacana esse simbolismo. Quando aquele robô estava perseguindo ele atropelado, ele se pergunta se o cara tem um coração e uma alma. E aí ele se pergunta se ele mesmo, Jack no caso, se tem isso de certo modo, jogando então com a similaridade entre um e outro, além de deixar claro que o chip do robô vale muito mais do que a compra de uma alma. Ou seja, é mais fácil corromper um homem, tornando ele assassino, do que comprar, por exemplo, um robô. É uma desvalorização humana e uma valorização da tecnologia. Essa contraposição entre real e fake é totalmente constante. A gente vê morangos sintéticos e morangos reais. Sintéticos naquele clube, né, porque tudo ali é falso, inclusive as conexões. Mas a gente vê morangos reais quando os dois estão juntos. A cidade foi construída para os robôs, uma cidade confortável para os robôs, digamos assim. Mas nas notícias a gente vê desastres naturais que o mundo está tendo que lidar. A própria questão da identidade real e fake é trazida à tona não só quanto a April lá no clube, né? Lá também, mas no fato de que ela tem uma história que ela esconde de todo mundo e que ela se mostra mais verdadeira com o Jack, né? E nessa pegada de ser mais verdadeira, inclusive, ela diz que ela não quer falar inglês porque não é o que ela é, porque o inglês não faz parte da real identidade dela. E ela não é só uma performer no clube, né? Ela é na vida real também para a maior parte das pessoas, exceto para ele. Do mesmo jeito que ele mesmo, ele busca a própria identidade sem saber qual ela poderia ser, vivendo então numa vida que ele sabe que não é completamente verdadeira. É sempre o fake do lado do real, fake do lado do real. E a verdade é que o filme ele tem uma pegada muito niilista, obviamente no sentido de que a própria existência em si não tem sentido. Porque tudo é contraposto a valores já ultrapassados e até mesmo descabidos naquela realidade. Enquanto a tecnologia, os experimentos humanos avançam, a humanidade vai ficando cada vez mais para trás com todo o seu contexto sentimental. O sentimento é algo ultrapassado. É como se fosse uma tecnologia ultrapassada. A técnica cinematográfica que decompõe a humanidade é muito interessante, muito bacana. No geral, esse filme usa o que a gente chama de escuridão iluminada, tá? É muito comum nesse tipo de filme, porque é a escuridão que é iluminada por luzes que vão piscando e trocando de cores, que faz uma referência aos painéis de neon, né, dos drones também que estão sobrevoando a cidade. Esse tipo de linguagem é interessante e traz muita conexão com a mensagem desse filme, porque coloca o personagem no escuro por vários momentos, né, integrado a esse nada completo, escuro ao redor, e depois vai iluminar ele com cores diferentes, decompondo o que ele é em várias cores, como se a identidade de fato dele não pudesse ser definida, nem por uma cor, nem por outra, e ele é a escuridão que o cerca. É interessante também a questão da borboleta do doutor e o fato da April ter uma borboleta tatuada no pulso. E a contraposição que rola entre as duas situações é a questão da borboleta que morre, né? Apesar dela ser bem cuidada, o ponto é que ela está simplesmente aprisionada. É a potência da liberdade não usada que é bem tratada, mas definha no próprio cativeiro. Ao passo em que a April ela vai se libertar, ela vai procurar a própria filha, ela vai viver a própria liberdade, a própria história, mesmo que ela não seja bem tratada pela vida como um todo. E aparentemente, inclusive, lá nos arquivos dos experimentos do Jack, a gente vê que as borboletas foram usadas nesse experimento também, trazendo justamente o fato de que ele vive, né, de que, na verdade, ele viver sem sentimentos, podendo ser quase imortal, daria a ele uma espécie de liberdade em cativeiro, porque ele não poderia sentir nada. É o melhor filme do gênero, Márcio? Não, tá longe disso, tá? Mas foi um bom filme. Talvez ele tenha se perdido um pouquinho ali na narração em off, especialmente do doutor, né? Eu acho que uma narração só do Jack ou só do Jack e da April seria melhor, seria o suficiente, mas não. Mas beleza, vida que segue. Bom, mas era isso, ó. Se você curte conteúdo de filmes, dá uma olhada na nossa playlist aqui do canal. Tem bastante conteúdo por lá, review, análise, explicação, filmes novos, antigos. Daí aproveita e se inscreve por aqui se você não é inscrito e ativa o sininho também. E a gente se vê nos próximos vídeos e tchau, tchau!